Vamos falar um pouquinho sobre essência hoje? Hoje a gente vai começar com um papo com meu excelentíssimo marido. E a gente quer trazer para vocês um papo sobre essência, sobre vida, sobre relacionamento. Um papo profundo. Quer sentar aqui com a gente? Vem participar. Vai ser bem boa essa conversa. Não é mesmo, meu amor? Espero que sim, né? Será sim. Esse foi um dos melhores convites que eu recebi no ano. Então, tô bem animado. Bom, tem metade do ano ainda, né? Então, o melhor até agora. Para mim já é o melhor. E aí? Vamos falar? Hum. Eu preparei algumas coisas pra gente conversar, pra gente puxar. Mas Ah, a ideia é que a gente fale sobre a gente, mas de um ponto de vista mapeando tudo que a gente viveu e vive até hoje, tudo que a gente construiu. será um prazer, meu amor. Para começar, eu vou puxar uma primeira pauta que é a gente acabou de comemorar 15 anos juntos, Sim. então são 15 anos construindo tudo isso que a gente tem. É, mas quem era o Anthony antes desses últimos 15 anos que a gente está junto? Uau. Vamos lá. Eu acho que você me coloca num ponto até de reflexão para mim mesmo, né? Mas sendo pragmático, ah, eu diria que antes eu era um garoto sonhador, Com 17 anos, né, vida? sim, com 17 anos, que queria fazer tudo ao mesmo tempo, com muita intensidade, querendo eh, atingir objetivos na minha vida, ah, mas de uma forma talvez mais intuitiva. Eu acho que hoje, com tudo que eu já passei, essa forma intuitiva, ela ainda é presente, mas ela já foi substituída por uma certa bagagem. E a gente foi aprendendo em todo esse tempo, foi construindo, foi observando, Foi evoluindo. eu fui evoluindo. Mas eu acho que um ponto, nem todo mundo, aliás, quem é mais próximo da gente, né, conhece um pouco mais, mas a gente se conheceu, para que todo mundo saiba também, eu tinha 18 e o Anthony tinha 17, né? Eu sou um ano mais velha que ele. Quando a gente se conheceu no Dia dos Namorados, Uhum. em 2010, e a gente tinha saído, a gente não se conhecia, né? A gente saiu para uma balada, a gente se conheceu dentro de uma balada. Então, nesse momento, Anthony, com 17 anos, qual era a sua visão de relacionamento? O que que você. Com 17 anos, a gente ainda é muito jovem para Aham. entender e estruturar sobre isso, Ah, obrigado, Mel. Hum. mas qual era a sua visão de. Quais eram os seus valores naquele momento? A sua visão de família, a sua visão de relacionamento? Quem era você antes, você como indivíduo, antes do nosso Tá. relacionamento? Eu sempre tive uma visão de família muito clara para mim, né? Mesmo com meus, sinceramente, com meus 12, 14, 16, 17 ou 18 anos, para mim sempre foi muito claro o que eu queria para minha vida. E sempre foi consolidar uma família, eu sempre fui uma pessoa muito casa, muito de abraçar as pessoas. Eu tive sempre um exemplo incrível dentro de casa que foram meus pais. Então, a referência para mim era aquela. Eu nunca fui a pessoa de sair muito pra balada, de aproveitar shows e fazer um monte de coisa. Eu nunca fui esse cara. Naquele período dos 17 anos, foi uma janela curta até para mim, né? Porque os meus pais sempre foram bem, não vou dizer rígidos, mas eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eles foram conservadores de etapas. A minha mãe sempre disse para mim que existiam momentos para tudo.
O meu pai sempre me direcionou para que eu fizesse aquilo que eu estava, aquilo que me cabia dentro daquele meu momento de vida. Então, eu estava estudando, eu lembro que aos 17 eu fazia curso de espanhol, eu fazia curso profissionalizante, enfim, fazia um monte, e não aprendi espanhol até hoje. Fiz aula de francês, também não aprendi francês até hoje. Mas eu sempre fui muito direcionado a isso. As coisas que chegavam para mim, que eram novidades, sempre foram novidades direcionadas a conhecimento. Então, eu lembro muito que dos meus 12 até os meus 15 anos, a minha mãe, ela ouvia música clássica, assim, constantemente dentro de casa. Eu conversava disso com ela, ela me dava gibis e eu conversava sobre não só a história do gibi, mas o porquê que chegaram naquele ponto. Eu via muitas revistas de arquitetura e construção, eu acho que também tem a base, por isso que eu faço o que eu faço hoje. Então, esse era o Anthony daquela época. Naquele momento que eu tava lá na balada, eu fui comemorar o aniversário de uma amiga em comum nossa, que foi a Raquel. Eu não lembro agora se foi o aniversário dela ou se foi Não, acho que não foi aniversário, não. Mas eu lembro que a gente estava lá por ela, né? Que tem esse ponto também, né? A gente foi pro mesmo lugar, porque tinha essa amiga em comum, a Raquel era minha amiga do trabalho, a gente combinou de sair, a gente foi para esse lugar e vocês eram amigos De infância. de infância. Só que chegando nessa balada, não tava ninguém junto. Então, eu Aham. encontrei ela e a gente ficou ali e tal, e vocês não tinham se falado enquanto a gente tava junto, né? Então, quando a gente se conheceu, a gente não percebeu que tinha uma amiga em comum, a gente só percebeu na hora que a gente tava indo embora. Que Uhum. era que eu tinha falado, a gente tá indo embora. Eu disse, eu também. Na hora que a gente saiu, viu que tava todo mundo junto do mesmo grupo. Fomos todos juntos É, e nós não exato. se largamos até hoje. Mas eu acho. Exato. Mas esse era você, então. Anthony até os Sim, 17, sim. estrutura. Era um cara que sabia o que queria para futuro de vida, mas estava vivendo aquele momento, né? Uhum. Então eu comecei a trabalhar e aí fui trabalhando, fui colocando objetivos a médio e longo prazo e fui indo, fui tocando a vida. Então eu não tinha pretensão naquele momento de Tamires vai ser a mulher da minha vida, eu vou casar com ela e eu vou ter vários filhos. Mas eu sabia que isso aconteceria comigo, assim, como se fosse o sol nascendo no outro dia. Para mim isso sempre foi muito claro. Foi o que eu sempre quis. E hoje? E hoje eu tô vivendo o que eu sempre quis. De uma forma muito melhor ainda. Então, esse era o Anthony, Sim. até os 17 anos. Eu acho que pra gente ir conectando, a ideia é que a gente conte essa história desse ponto de vista individual, esses caminhos Nuances. individuais e essa conexão que acontece, né, a Uhum. partir de quando a gente se conhece. Então, só para contextualizar também, você tendo essa estrutura até os 17, a minha estrutura, antes de conhecer você, eu já tinha 18, né, então vou contextualizar para que todo mundo entenda também. Pegou o novinho. Eu tinha 18, então, quando a gente se conheceu. Nesse momento, eu sou mineira, então... Eu sou mineira, mas sempre vivi metade da minha família aqui, metade da família lá. Então, era férias aqui, enfim, era sempre dividido. Mas aos 16 eu vim mesmo para São Paulo, porque eu queria terminar de estudar, queria fazer a faculdade, trabalhar. Então, eu sempre tive muito foco profissional na minha vida. Tanto que antes disso, né, antes desses 18, eu lembro que na escola, propriamente dita, eu tinha era um momento que tinha muitas amigas, muitas pessoas tendo filhos, começando a engravidar no segundo ano do colégio, né? Começando a engravidar e tal, e namorando. E eu vi algumas meninas se perdendo nesse caminho de, quando encontrava alguém, ela perdia aquela força que ela tinha para fazer as coisas para ela mesma. E eu lembro que mesmo novinha, eu começava a pensar sobre isso e a raciocinar muito, do tipo, eu não quero conhecer alguém.
Eu não quero que apareça alguém na minha Eu vida. lembro disso. Eu quero manter o meu foco. O meu foco é esse. Eu não quero sair desse caminho. Então, Lembro assim, muito eu disso. nunca tive... Eu acho que esses são 2 pontos realmente diferentes nesse sentido. Porque eu nunca idealizei relacionamento. Eu nunca idealizei. E aí também vai muito por estrutura, né? Mais uma vez, você tem uma estrutura familiar que seus pais são casados há muitos anos e tal. Eu tenho uma estrutura familiar totalmente diferente. Então, essa questão de relacionamento nunca foi essa visão de família mesmo, né? Mas eu acho que isso fez a total diferença para que a gente chegasse hoje, onde nós estamos. Porque por mais que a gente viveu muitos anos junto, e quando eu falo que eu lembro disso, é porque você foi muito resistente em ter um relacionamento, em estar juntos, e você foi fechada por anos. Por anos. Sim, você tava ali, você tava junto, mas você tava esperando o momento de pular fora. Sempre foi assim, sim. Sempre foi assim. Você sempre teve o pé atrás e sempre olhou de rabo de olho, falou assim: ah, eu vou. Você sempre foi mineira, né? Desconfiada, né? E, e eu, ao mesmo tempo, nunca forcei um relacionamento, porque para mim nunca foi o que eu tive como referência. É, eu acredito que a nossa memória, por mais que esteja dentro do nosso cérebro, eu acho que o, o fresco, né? Você lembrar, você tem uma certa idade. E do que eu vi e o que eu tive de exemplo, nunca foi um pai e mãe casados. Sempre foram dois indivíduos felizes e amigos. E eu idealizei muito isso pra mim. Tipo assim, eu nunca vi o meu. Tipo, o casamento pra mim nunca foi, olha, o casamento, vestido de noiva e não sei o quê. Isso nunca existiu pra mim. Acho que só depois de uma certa maturidade. O meu pai sempre falou muito que a minha mãe era a companheira dele. E a minha mãe sempre foi a companheira dele. Então eu idealizava inconscientemente, hoje eu sei disso, uma parceria. E foi o que, por osmose, eu repliquei com você. Então, no Uhum, começo do nosso relacionamento, a gente começou a fazer as coisas juntos. A gente foi tendo ali a nossa cumplicidade. sim, As ideias foram batendo, os objetivos foram se alinhando e a gente só foi, né? sim. Então, eu, 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 eu sei hoje que o que fez com que a gente não se afastasse também foi o fato de eu não ter forçado algo com você. Porque eu tenho certeza que se eu fosse, não, vamos ficar junto, vamos namorar, vamos casar, não sei o quê, eu tenho Mas certeza acho que que. isso aconteceu automaticamente. Mas o jogo virou, não é mesmo? Mas Porque eu isso... lembro que você falava pra mim, nunca me pediu namoro. A gente viajava 5 anos e eu, nunca me pediu namoro, nunca não Ah, sei o que lá. porra, 5 anos só. Que- Essa é você. 5 não, foram 3, tá? Sim, 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 Foram sim. 3. Bom, mas, então, entendendo, acho que esse primeiro ponto, né? Que é esse ponto de partida. Quem éramos antes da gente se conhecer, e a gente era muito novo, né? Apesar de, naquela época, eu não me achava muito nova. Eu acho que a maturidade me fazia ver as coisas de uma outra forma. Hoje eu olho pra trás, eu olho adolescente de 17 anos e falo, gente, você tá muito novo. E eu falo, cara, eu tinha 17 e, ó, a vida tava batendo, ninguém tava preocupado se eu tinha 16 ou 15 anos. Então, hoje eu vejo que a gente realmente era muito, muito mais jovem. E a gente era essas De duas idade. estruturas. Idade, é. Então, a gente tinha essas duas estruturas. Então, você nessa visão muito mais consolidada sobre isso, e eu numa visão muito mais consolidada é, é, Sobre o que você não queria. sobre o que eu não queria. Exatamente. Mas, a gente se encontrou, né? Sim. Chegou nesse momento, uma incoerência de encontrar um Total. relacionamento dentro de balada. E a gente nunca foi Nunca fomos essa essas pessoa, né, pessoas. de estar sempre nesses lugares, mas a gente se encontrou lá. Eu nem podia, né? As pessoas estão se perguntando, como assim? Mas Ah, é que tudo você se sempre explica. pareceu. Olha o seu Mas tamanho, tá amor. bom. Você sempre pareceu ser mais velho. E a gente se encontrou.
E aí a gente vai para esse segundo ponto, que é o que você acha que fez a gente se reconhecer um no outro? O que chamou a atenção? Qual foi esse início de vínculo que a gente teve? Maturidade. Tá. Eu acho que isso fez toda a diferença pra nós. Eu acho que isso porque quando você fala a gente era muito novo, tal, tal. Primeira coisa, eu acho que idade não tem a ver com maturidade. Concordo. E eu com 17 anos, eu já falava de ter uma família com filhos e para mim formação era uma questão de tempo, então eu sempre olhei a longo prazo. Eu sempre olhei a 30 anos. Ferrou, né? Que é uma coisa que a gente falava muito, era tipo, quando eu tiver com 30 anos, a minha vida estará assim. E aí chegaram os 30 anos. Muito bem, estamos Mas olha que aqui. engraçado, com 16, eu acho que quando eu tinha 17, eu lembro que teve um período que eu morei com meu padrinho. Eu lembro que eu tinha sentado e escrito uma carta para mim mesma, pro meu eu do futuro de 30 anos, como se eu estivesse nesses 30 anos e o que eu estaria fazendo naquele momento. Maturidade. Sim, só que eu lembro que tudo que eu coloquei foi profissional. Tipo, eu estou na minha sala, sou diretora, não sei o quê, tal, 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 tal. E eu tinha 17 olhando para os 30 dessa forma. Então, isso que eu falo, que esse nosso encontro Tá. foi muito esse equilíbrio. Então, talvez. Tá, vamos lá. Eu vou reformular. Eu acho que eu colocaria que a maturidade poderia ser uma ferramenta Uhum, para que você pudesse sentar e escrever a carta para os 30. sim. Talvez para mim a maturidade também fosse uma ferramenta para que eu desenvolvesse o caminho para chegar ao meu objetivo. Então, eu colocaria junto da maturidade, talvez o autoconhecimento, talvez o saber o que eu quero da minha vida, né? E não necessariamente que foi, né? Mas eu acho que eu nunca fiquei à deriva. E você não é essa pessoa também. Eu acho que tá aí um ponto que a gente se reconheceu no outro. Nunca. A É, gente sempre a gente foi. sempre soube o que que é. Sim. Tem um. Tem uma termologia que eu uso com meu pai, especificamente. Só com ele. Que é pessoas pontas de lança. A ponta de lança é. É aquela pessoa que você sempre vai buscar. Você sempre vai querer pegar. Você tem um problema, você liga para ela. Você precisa de ajuda, você fala com ela. É sempre bom para resolver tudo, né? Mas a lança é uma coisa gigantesca. Então, não é uma coisa que você leva no shopping. Então, você acaba se destacando pelo que você no sentido de ser agressivo, de ter objetivo. E eu associo isso muito ao pragmatismo que eu me considero. Você mesmo fala que eu sou muito prático. Então, temos um problema. Legal. Quais são as 3 formas que a gente tem para resolver esse Uhum. problema? E isso também veio de dentro de casa. Eu sempre fui muito. Beleza, eu vou fazer isso? Então vamos lá, vamos fazer. Tá tudo bem. Eu nunca. Sim, É impossível. Você pega e faz. E você também sempre foi isso. E que eu sim. acho que tem total vínculo a não ser uma pessoa à deriva, de o que eu vou fazer da minha vida hoje? Ah, será que vai dar certo esse relacionamento? Uhum. Será que eu quero? O que Eu que eu acho, vou eu acho que é um comer? bom ponto, porque assim, eu acho que o fato da gente ter sempre o foco, por mais que você tivesse muito mais essa visão de relacionamento, você também sempre teve muito uma visão de futuro, de trabalho, de saber o que quer fazer e etc. Então, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente se reconhece e que, e que se complementa no que a gente foi criando a partir disso, né? Porque a gente nunca se tornou essa bolha do relacionamento. O relacionamento sempre foi uma parte da nossa vida. Então e que eu Exato. acho que a gente se tornou parceiro. Eu sabia o que eu queria, você sabia o que você queria, a gente tá de mãos dadas e indo cada um trilhando o seu caminho, porque a gente queria chegar lá na frente muito foda. Sim. Esse era o objetivo. Mas a Fala a gente palavra de novo.
Ah, eu sei, mas sou eu. É uma licença poética. Tá bom. É, Então, a gente teve. Eu acho que isso ajudou muito da gente se reconhecer nesse sentido. E se tornar esses parceiros, né? Que olhando. A gente construiu o nosso individual, mas de mãos dadas. Para que aquilo Total. ali fosse acontecendo. E eu acho que isso realmente fortaleceu e onde a gente foi criando esse vínculo. Com certeza. Eu endosso, eu acho que esse foi um estigma positivo de toda a nossa vida. Na aventura que a gente teve agora, a gente refrescou um pouco disso, né? Sim. Porque quando um se exauria, o outro tomava frente e resolvia mais um pouco. Quando o outro se esgotava, o outro tomava frente e resolvia. E eu acho que um dos pontos positivos que me fazem te admirar, que me faz te admirar, é isso. Eu não tenho uma esposa, bonequinha, tananã, tananã, ali do lado, que eu preciso tratar no leite de coco. Você é uma mulher forte que você precisa, que você faz o que precisa ser feito. E você sempre foi assim a vida inteira. O que fez você se tornar essa pessoa antes de mim, eu não sei, mas eu já te encontrei assim. Eu sei um pouquinho, mas tudo bem. Mas sim, eu acho que é isso. Sim, e eu acho que o que fortaleceu muito essa questão também é que a gente sempre viveu muitas fases parecidas, né? Então, nesse sentido de dois indivíduos, duas estruturas diferentes, mas o que tinha em comum é saber o que quer. Quando a gente viveu essas experiências juntos, a gente sempre esteve no mesmo momento de vida, no Uhum, sentido, acabou o colégio, entrou na faculdade, tá fazendo faculdade trabalhando. uhum. Depois acabou a faculdade, trabalhou muito. Então, a gente sempre viveu as mesmas fases, assim. Então, isso eu também vejo muito que o nosso vínculo cresceu, porque a gente sempre entendeu o momento um do outro. Então, nunca Uhum. teve... Ai, você tá trabalhando demais, não tem tempo. Ai, a gente não consegue sair no final de semana. Não, porque os dois estavam. Então, É. nunca teve essa cobrança nesse sentido, né? Então, a gente sempre cuidou muito, muito de... Acho que é isso, né? De como a gente sabia muito o que a gente queria, a gente priorizava. Então, Uhum. tudo bem se a gente não sair ou não viajar. Tudo bem se a gente não tirar umas férias. E a gente foi Aham. vivendo tudo isso, né? Obviamente, tem todos os pontos, tudo tem os pontos positivos, os pontos negativos, e a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu acho que isso também foi uma coisa que ajudou muito a gente a fortalecer, né? Eu não só acredito muito nisso, como eu tenho a minha tese, não, assim, não sou especialista de nada, não, mas enfim, é a minha forma de pensar. E quando eu converso com pessoas próximas que me forçam a entrar no. Me dê a sua opinião. Eu digo isso porque foi algo que eu trabalhei muito nos últimos anos e hoje para mim já é comum. Eu me policio em não falar o que eu penso para as pessoas, no sentido, você tem que fazer isso, eu acho isso péssimo. Ninguém Também tem que não. nada, cada um faz o que quiser. Uhum. Se as pessoas quiserem a minha opinião, eu falo como se fosse eu, ou trago reflexões dentro do contexto colocado na mesa para que a pessoa encontre seus devidos caminhos, né? Eu acho isso, assim, é, deveria ser uma regra, porque eu passei muitas vezes pelo caminho oposto, de, olha, você tem que seguir esse caminho, esse é o certo, isso daqui é o que serve para você, eu acho isso péssimo. Mas, enfim, eu acredito muito que quando você tá no relacionamento, essa equidade traz uma evolução mais acelerada. Quando você disse, né? Poxa, a gente passou pela faculdade, a gente já morou junto ali, tipo, 1 ano a No gente tava primeiro ano, a morando gente tava junto. morando junto, É, sim. a gente já, por isso que a gente fala que a gente é casado há 15 anos, né? Antes Uhum. que todo mundo, ué, mas Sim. namorar é porque a gente
A gente está junto, É, né? a gente tá junto há 15 anos, morando juntos. E enquanto um cozinhava, o outro lavava a louça já, tipo, nos 3 primeiros meses, assim. Uhum, Enfim. Eu acho isso, não vou dizer um erro, mas não é um erro. Eu acho que são desafios mais agressivos. uhum, Você ter, por exemplo, 30 anos e você namorar ou você se comprometer com uma pessoa de 18, eu acho que serão criados desafios que podem se tornar desproporcionais aos problemas que um relacionamento já te traz. uhum, E o relacionamento por si só, ele tem vários desafios. O desafio de você acordar, estar num bom dia, o desafio de manias, o desafio de pensamentos, de objetivo, de pequenos objetivos, e no sentido de esse final de semana tem um show, não sei o que, eu quero ir. A gente nunca foi disso, mas um exemplo, né? uhum, Eu quero ir, a outra pessoa não, eu quero ficar em casa assistindo o Faustão, sei lá. Tipo, são pequenas coisas que são triviais, mas são pequenos desafios, porque uhum, você começa a entender que o relacionamento é ceder. Você cede um pouquinho, outra pessoa cede um pouquinho, você se equaliza e você cria, você se sintoniza em uma nova frequência. uhum. E quando você tem idades distintas, eu acho que isso Mais é um desafiador. plus. Eu acho que é mais desafiador. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente sempre viveu num intensivão o tempo inteiro. Então, de se conhecer muito novo, de morar junto desde esse primeiro ano. Só que o que a gente é hoje também se deve muito a isso. Total. Que quando você tem um relacionamento, um namoro que são de muitos anos e vocês ainda não moraram juntos, vocês vão passar por uma outra fase de desafio, que é essa adaptação de morar junto, que é uma fase realmente desafiadora, porque vocês têm que se acostumar com as manias do outro, se adaptar, ceder, e etc. Nossa, E tem muita como pra coisa, cara. gente foi desde cedo, a gente também estava criando as nossas próprias Sim. manias, porque a gente ainda estava saindo da casa dos pais, estava. Então, a gente viveu isso de forma muito intensiva, muito Uhum. intensa, que trouxe uma maturidade muito mais rápido pra gente. E o fato de você começar cedo, você não tem nada. Exato. Você não tem porcaria nenhuma, Exato, querido. A gente não exato. tinha carro, a gente não tinha TV a cabo, não tinha internet, tinha os melhores Nada. celulares, não tinha as melhores roupas, não frequentava os melhores lugares, Aham. não tinha nada. Então já não se tem, já existem menos manias. Uhum. Uhum. Menos ou menos? Menos. Menos, menos. Menos. Existem menos manias. Aham. Então, quando você tem menos manias, você constrói manias juntos. Isso. Então, fica mais fácil. E isso é uma coisa que se perdeu, que assim, eu fico entristecido. As pessoas ao meu redor sabem quando a gente entra no assunto. Essas são duas coisas que eu falo muito, né? A pessoa pontuar de algo. Ah, eu não vou ter filho porque filho dá trabalho. Olha o mundo como tá hoje. Legal, você se considera uma boa pessoa? Me considero. Então tenha a porra de um filho. E ensine o seu filho a ser uma pessoa melhor para que você contribua para a mudança que você enxerga que o mundo precisa. Uhum. E não fique, ai, porque o mundo está uma porcaria. Cara, não fique à deriva, saiba o que você quer, tome iniciativa, faça, crie uma família, dê esse exemplo e mude o ecossistema em torno de você, Uhum. né? Eu concordo. Então, esse é um ponto que eu sempre falo. E o segundo ponto é sobre time, né? Então, eu vou esperar 30 anos para começar a namorar. Legal, cara. Parabéns para você. Você vai ter vivido ali 15 anos, talvez 14, 13, uma construção de manias que aonde você vai se enxergar e vai se conhecer como indivíduo como um mono indivíduo, Aham. endossando ali a palavra, né? Que foi o oposto de nós. A gente se construiu Construiu a partir a disso, né? partir disso. Então, Sim. nunca existiu o indivíduo
Anthony, o indivíduo Tamires, para que depois de que esses indivíduos estivessem cheios, eles se encontraram e apagaram a bagagem, que é o que se fala muito, né? Olha, você não precisa se eliminar, você deve, né? A psicologia fala muito disso. Pelo amor de Deus, eu não sou psicossonada, mas assim, a psicologia é só meu particular, né? Meu entendimento de vida quanto a isso. Mas sempre é dito muito, você precisa sair sozinho, você não precisa abrir mão dos seus amigos, você está no relacionamento, mas você deve ser visto como um indivíduo, taranã, taranã. É tipo, é o indivíduo Anthony com o indivíduo Tamires se relacionando, gerando um terceiro indivíduo. O que é um relacionamento? Tipo, pra mim não faz muito sentido, Mas eu sabe? acho que você puxou um ponto que é isso que eu ia falar. A gente falou de tudo que foi positivo, né? Nessa questão desse vínculo que foi criado por essa estrutura, pelas coisas que aconteceram automaticamente. Mas também tiveram muitos pontos, não vou dizer negativos, mas que exigiram muito mais trabalho da nossa parte de conseguir achar esse meio termo. Sim. Isso é uma das coisas. Então, a gente viveu os dois com esses posicionamentos individuais, né? Com essa estrutura individual, e entramos no relacionamento. Ok, quem é nosso eu dentro desse relacionamento? A gente construiu juntos também. Então, que uma principal característica para mim, que é muito clara, que é você sempre puxou muito mais a comunicação do que eu. Eu sempre fui muito mais fechada, então eu não falava, eu não puxava, e você sempre que puxou isso. Não, vamos falar, vamos pra gente conversar. Então, isso foi uma construção do nosso eu dentro do relacionamento que exigiu um trabalho também. Só que são 15 anos. Desde esse começo, eu acho que a gente teve muito essa característica individual, mas em algum momento a gente também se convergeu para ser um só. Sim. E que também surtiram efeitos negativos e positivos dentro disso. Então, eu acredito sim na individualidade dentro do relacionamento, mas não eu acho que nesse exemplo que você quis usar agora, que é bem, talvez extremo. Eu acho que eu fui um pouco agressivo, né? Mas o que eu quis dizer é que eu fiz fazendo um desenho, né? Eu acho que assim, você sai, eu sou uma pessoa muito visual, vou tentar elucidar aqui. Então, são Anthony e Tamires, certo? A verticalização é o tempo. Então, passamos em tempo. 15 anos, chegamos aqui. Essa pirâmide de tempo de 15 anos é uma evolução individual, para que você chegue para que você converja ali e se torne um indivíduo que não vai perder esses 15 anos, né? Eu viraria de ponta cabeça isso. Então, eu acho que a gente, de certa forma, a gente passou os 15 anos juntos e chegamos aqui e hoje a gente tem personalidades privadas, onde temos as nossas individualidades, né? Que é extremamente saudável. Exatamente. Eu acho que esse era o ponto que eu acho que a gente também construiu a partir de todo esse começo, de todas essas definições, problemas e pontos positivos, tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso que a gente tem hoje, que a gente é muito bem posicionado dentro do nosso relacionamento, a gente é muito claro com as coisas, mas a gente também tem a nossa individualidade muito bem posicionada também. Sim. Então, a gente sabe... a gente sabe ter você ter o seu tempo, eu ter o meu tempo, ter o tempo juntos. Sim. Então, hoje a gente faz isso de forma com bastante fluidez. Sim. Mas o que eu vejo a gente, desde o começo, eu acho que a gente foi para o caminho individuais, a gente foi passando um tempo, a gente virou um só, e aí vieram os problemas positivos em relação a isso. Que se a gente for ver o relacionamento como uma instituição, como empresa, ele quebrou. A gente o compliance foi demitido, a auditoria avisou, mas foi soterrada. A gente quebrou 2 vezes, que a gente quebrou aos 3 anos de relacionamento, porque a gente ainda estava muito novo, a gente ainda tinha muitas
construções sobre relacionamento que a gente não tinha definido, ainda não tinha estabelecido. Quebramos por individualidade. Quebramos por... Aos 3 anos. Será que foi? Talvez, eu acho que pode ser individualidade. Então, aí a gente veio a primeira pancada de entender, né? O quanto isso aqui tá sendo bom, não tá sendo bom, tá evoluindo, não tá evoluindo, tá indo pra algum lugar. Porque, mais uma vez, voltando à nossa essência, que a gente sempre soube o que quer. Então, a gente não faria alguma coisa só pra empurrar, só pra levar. O nosso relacionamento também deveria ter um objetivo e saber o que quer dentro daquilo. Então, Sim. a gente sempre... Acho que mesmo não se falando claramente sobre isso naquele momento, eu vejo agora, a gente falando sobre isso agora, que esse foi um ponto também muito importante. Com certeza. Que nunca foi pra gente, se não tá feliz, não tá. Então, vamos fazer outra coisa, porque... Você sempre foi mais essa pessoa, né? Eu não. Mas aí eu acho que, beleza, aí veio a quebra dos 3 anos e a gente voltou muito mais claro e fortalecido. Então, é isso. Beleza, então vamos. Bora. E aí a gente começou... Deu tração. Exato, a andar de novo ali e ir se fortalecendo dentro disso. Mas aí enquanto a gente cria um relacionamento, a gente também está se construindo, né? E se fortalecendo como ser humano. Então, a gente também vai mudando nesse tempo todo. Eu vi essa semana um corte da mulher que é fundadora do Nubank. Tá. É fundadora, eu acho. E ela falava assim, eu sinto que eu estou no 3º casamento com meu marido. Ela é casada desde sempre com ele. Tá. Pelo que eu entendi, né? Faz todo sentido. Mas ela falou, eu sinto que a gente está no 3º casamento. Sim. Com a mesma pessoa. Sim. Eu falei, cara, aí quando me bateu, realmente, eu acho que eu também sinto isso. Eu acho que a gente fez isso e reconfigurou. Não, tem que melhorar aqui. Tem que fazer aqui. Vamos fazer uma revisão? Tem que fazer manutenção. Tem que colocar de novo. Demite todo mundo, concordata. Exato. Então, eu acho que a gente construiu muito isso, né? Você usa uma terminologia que entrou na minha vida e eu acho que facilitou a interpretação indireta de algumas coisas e sua também, que são os acordos não ditos, né? E eu acho que esses acordos, eles estão muito alinhados com os nossos valores, que é algo que eu bato muito, né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, devia ter meus 9, 12 anos, e eu estudava no colégio público, e, assim, é a realidade de quem já estudou no colégio público, você sabe, né? A molecada, vai pra educação física, a quadra é área aberta, tal, aí... Dependendo da região que você tá, na minha região, no bairro que eu morei, tinha muito traficante ali na região, então tem sempre um que é amigo do outro, ou sobrinho, ou primo, ou não sei o que, tá ali, sempre oferece alguma coisa, e aí a molecada pela onda vai lá e se aproxima, consome uma droga e, enfim, e tá dentro daquilo, né? E eu lembro que o meu pai, pra mim nunca... Os meus núcleos sempre foram diferentes, mas o meu pai, com a sabedoria que ele tinha, ele já vislumbrava isso e ele já, da forma dele, ele já me blindou. E eu lembro que ele falava assim, né? Filho, sempre que você tiver em uma situação onde você se questionar, não questione só você, questione o seu pai. Não precisa vir falar comigo, mas pense, se eu estivesse com você... e você me perguntasse se você deve ou não fazer aquilo, o que eu te responderia? Se você ainda tiver dúvida, não faz naquele momento, traz para mim. E aí, para completar, ele falava assim, se você quiser muito fazer aquilo, o pai faz junto com você. Independente se for certo ou se for errado, o pai faz com você. Então... Eu cresci muito com esses questionamentos, né? Com essa cognição de... Eu sou uma pessoa extremamente exagerada e impulsiva,
né? Impulsiva não, intensa. Intensa. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui, eu acho que blindar essa minha inocência, vamos colocar assim, de, não faz mal, através do questionamento. E eu só agreguei de 3 formas. Pergunte ao pai, pergunte a seus valores e pergunte a sua mente mestra. Esse, para mim, são os 3 pilares que até hoje eu utilizo, né? A mente mestra eu uso muito com a empresa, então eu sempre sento na minha mente mestra e converso com os meus indivíduos. O meu segundo são os meus valores, então eu pergunto sempre para os meus valores, eu devo fazer isso ou eu não devo? Que são ali os acordos não ditos. Então, poxa, eu, sei lá, fui almoçar com alguns amigos e isso emendou numa coisa que foi para outra, tal, 2 horas da manhã eu tô na rua. Eu, como indivíduo, sendo a pessoa que eu sou, eu posso estar ali, mas eu devo? Se eu devo, se faz bem para mim naquele momento, o que eu devo fazer no contexto? E aí eu vou questionando os meus valores, eu vou questionando a minha egrégora para que eu consiga chegar em um denominador e não afete as pessoas que estão ao meu redor, como a minha esposa. Então, minimamente, eu mando uma mensagem, eu ligo, eu falo, pô, vem me encontrar, ou chego em tal momento, compartilhe a localização em tempo real, eu estou ativo, para que eu também possa trazer a segurança para construir um relacionamento onde seja uma outra coisa também que paira é sempre você diria que eu fiz algo? Ou aquela pessoa, aquele indivíduo, por exemplo, é natural dizer que você passou na rua e viu o Abílio Diniz empinando pipa? Ou seja, o Abílio Diniz não empinaria pipa, né? Então, por quê? Pelo indivíduo, pela personalidade, pelo que você conhece dele. Então, se disserem para você que o Anthony estava em uma situação fazendo alguma coisa, como você se sentiria sobre isso? Você acha que... eu entendi, você está colocando como se a imagem que você tivesse construído não condiz com alguma coisa que Que eu poderia ou não estar fazendo. poderia ou não fazer. Exato. Então eu sempre me coloquei nesses papéis ali para que fosse coerente para mim. Então seria honesto para mim. Enfim, eu acho que aí a gente acaba indo um pouco para autoconhecimento ali, Sim. mas acho que tem tudo a ver com autoconhecimento de relacionamento, né? Que ainda está atrelado ao objetivo. Se você tem um objetivo, você tem uma conduta, você tem seus valores individuais e coletivos, você dificilmente vai errar. E pode errar, mas dificilmente você vai errar. Exato. Mas eu acho que quando a gente entende isso também, a individualidade no sentido de querer ser melhor, de querer ser uma pessoa que traz muito isso, né? Um relacionamento são 2 pessoas que têm uma bagagem gigantesca. Independente se a gente tivesse 17, 18 anos, a gente já tinha a nossa bagagem. A gente já tem os nossos traumas, a gente já tem os problemas internos que a gente tem que resolver com a gente mesmo. E quando a gente esquece de lidar com a gente mesmo dentro de um relacionamento, a gente tá condenando o relacionamento. Total. Porque se eu não resolvo comigo os meus pontos, os meus traumas, os meus gatilhos, eu vou sempre projetar isso no relacionamento, que é a pessoa que está mais próxima de você, né, o tempo inteiro. Então, essa individualidade no sentido de querer ser melhor também traz uma força para o relacionamento que te dá muito mais longevidade. Eu acho que todo esse tempo que a gente está junto, a gente construiu muito isso também. Eu acho que a gente bateu muito a cabeça, eu acho que teve todos os pontos positivos e negativos dentro disso. A gente foi evoluindo, mas isso é um ponto também que eu identifico como uma força nossa, de cada um, isso aqui é seu. Então, resolve isso aí com você. Sim, isso aqui é meu, deixa eu resolver isso aqui comigo. Sim. E aí a gente conversa de novo, a gente se alinha de novo. Então, isso também traz deixa parrudo, né? Sim, o relacionamento. total.
mas gera admiração também, né? Sim. Eu acho que quando você vai lá fazer seus hobbies individualmente, quando você conduz as coisas, quando você toma as porradas e você volta, eu acho que dentro da lista de 1000 coisas que eu tenho por estar com você, eu acho que no topo delas é a admiração. Admiração. Eu admiro muito a pessoa que você é. Eu admiro muito a mulher que você é, a pessoa que você se tornou e a pessoa que você se propõe a se tornar ainda. Uhum. Então, daqui para 60 anos, para 90 anos, para 120 anos, ou para a Vai idade virar Adão, Eva? de Jacó, 170 anos, É. ah, com certeza, eu acho que tá dentro dos pilares da Ático, por exemplo, né? Melhoria contínua. Eu acho que isso é para a vida. É você querer fazer o melhor, você querer Sim, entregar o melhor. sim. Mas eu acho que a admiração, realmente, vida, eu acho que é um ponto muito importante, assim. Eu acho que... Eu sempre falo que a forma como a gente se relaciona constrói o amor, né? E não o inverso. Mas a admiração, eu concordo. Eu acho que se eu não te admirasse como eu te admiro, eu também não... O amor ia... O amor é... No fim das contas, o amor é só um negocinho no meio de um todo, sabe? Eu acho que o amor Mas... ele cresce de acordo com o nosso crescimento individual. Eu acho que você tá junto não pelo amor. Você, eu sempre falo, né? Você, você casa para amar e Uhum, você não ama para casar. uhum. Então, você se apaixona e você casa. Mas Se você você não achar estiver que isso vai disposto, sustentar teu casamento a longo não prazo, vai. esquece. Isso não vai acontecer, cara. Não Exato, vai, exato. nunca vai Mas acontecer. eu acho que a admiração, acho que se a gente fosse jogar um percentual, eu jogaria admiração até, sei lá, admiração e amor, 70 admiração, 30 amor. Ah, total. Eu jogaria Eu totalmente acho que o isso. amor, ele faz você. O amor faz você ignorar a toalha molhada. Pode ser. Faz você ir lá fechar a porta do banheiro 30 vezes. É, exatamente, né? Sim, E a admiração faz você acordar todo dia e levar café na cama para outra pessoa, você sim, cozinhar para aquela pessoa, sim, você fazer um risoto para outra pessoa, né? sim. Então, Mas eu acho que a admiração é combustível. total, total. Combustível pra gente, pro relacionamento individual. Porque quando eu olho pra você e eu te admiro, eu admiro que você toque as empresas, eu admiro quando você vai lá e vai pra competição e tipo, não, eu vou bancar, vou fazer isso mesmo, eu vou fazer acontecer. Eu admiro muito. E isso traz uma força pro nosso relacionamento e traz uma força individual também. Tipo, no sentido de a gente sempre usa coisas no dia a dia que fala eu preciso estar à sua altura. A gente fala um pro Sim, outro sim. isso, né? Fala, não, amor, eu não sei nem como. é, que eu acho que por muito tempo eu usei a palavra competir, mas é retribuir. Quando um faz pelo outro. Mas eu acho que a gente sempre esteve nesse sentido de eu tenho que ser. Proporcional. Eu tenho que ser proporcional. Eu quero ver ele acontecendo, subindo, e eu quero estar, eu quero estar junto, eu quero estar no mesmo nível. Eu quero que ele olhe para mim de lado, né? Eu olho para o lado e eu Uhum. esteja lá. E não, e não qualquer outra situação ou outro posicionamento. Então, eu acho que isso também. Acho que ajuda, não. Acho que é um pilar bem importante. Eu acho que é um dos mais importantes. É, Se você sim. não tem admiração, quack, Não, quack, quack, quack. eu acho que também não anda. Não anda, ou você vai. Ou vira isso que a gente fala, que é Parceiro amigo. empurrar. Empurra. Vai empurrando os negócios. É um ponto, né? Aí a gente avaliaria relacionamento de terceiros, mas É. enfim. Bom, vida, que momento você acha que a gente percebeu que a gente estava construindo alguma coisa maior juntos? Hum, Qual foi essa transição de individuais e, caraca, agora realmente eu acho que é algo maior. putz, eu acho que eu acho que dois momentos distintos assim. É, eu pego. É, eu acho que tem um momento que
assim, como eu disse, né? Eu seria desonesto se eu não trouxesse esse ponto pra cá. Mas no começo do nosso relacionamento, pra mim, sempre foi algo muito consolidado. Eu nunca estive com você para uma aventura, nunca estive com você para um relacionamento de verão. Para mim, sempre foi algo a longo prazo, pela bagagem, pela minha essência, pelos meus valores. Então, dizer que, tipo assim, esse relacionamento agora ficou sério, foi o primeiro dia. Então, para mim, foi ali. Agora, quando se trata de vida, de responsabilidades, para mim, eu acho que quando até, enfim, eu acho que é um pouco particular, mas quando eu tive muitas pessoas que dependem de mim, aí eu falei, meu amigo, você não tem chance agora. Agora não tem espaço para erro. Se cerque e você tem que acertar. De 10 tacadas, você tem que acertar 9,5. Então, e isso para tudo, assim, dentro do relacionamento hoje, não somos pais ainda, mas eu acho que esse momento, conversando com amigos que são pais, eles falam, agora não tem mais a opção de não saber, de não ter, de não dar condição. Eu acho que esse sentimento, ele minou em mim, talvez há uns 5 anos atrás, quando eu falei assim, agora a porra ficou séria. Não tem opção. Se você falhar, a pessoa que tá dando risada, que tá tranquila, ela vai deixar de ficar tranquila e você vai afetar a vida de uma terceira pessoa. Então, é uma responsabilidade diferente, Traz né? esse clique, Eu fiquei um pouco assim, tipo... eu acho que você falando agora, talvez eu reconheça o ponto que você falou de que eu sempre, eu no começo, eu era essa pessoa que, tipo, se não der, tchau. Se não der, tudo bem. Aham. Se não der, acabou. Uhum. Eu acho que talvez eu reconheça isso, porque a gente falou muito... Posso te servir, meu amor? Pode. Você passou em frente à câmera. Desculpa. A gente sempre... eu sempre fui essa pessoa. Eu acho que no começo eu tinha muito isso. No começo não, tá? Eu acho que é uma coisa que eu fui melhorando muito com o tempo. Mas se não tá bom, tchau. Se não... Eu nunca... eu acho que eu nunca tive essa visão, que é uma coisa que você me ajudou muito a construir, que é... Vamos resolver. Vamos Sim, falar. sim. Vamos consertar. Vamos... Sim, que é uma sim, coisa sim. que a gente fala, que a gente não reconhece muito nos relacionamentos hoje em dia, né? Ai, não tá legal. Ai, a pessoa não faz tal coisa. Ai, não tá legal. Ao invés de querer que os dois queiram construir juntos, Sim, né? sim. Definir que vão ficar juntos. Sim. Eu acho que esse clique pra mim de que, tipo, era uma coisa que realmente a gente estava construindo que fosse muito maior, ele veio muito... Você falou agora desse estalo Das das pessoas que pessoas, dependem né? de nós. Eu acho que pra mim não foi. Eu acho que depois da nossa segunda quebra, eu acho que esse quesito veio maior pra mim, no sentido de, cara, beleza, a gente tá escolhendo, agora não tem mais margem. Então, ou faz, ou decide, que eu até postei isso há pouco tempo, essa semana, ou você toma a decisão de que vai ficar junto e faz com que as coisas aconteçam para que deem certo, ou nem entra de novo. Não atrapalha a vida da outra pessoa. Não atrapalha a vida da outra pessoa, exato. Então, tomar essa decisão de que essa... E a gente por mais que esse clique tenha vindo para mim agora, a gente já construiu muita coisa antes disso, né? Então, não é que a gente foi construindo muita coisa juntos, mas essa visão de que esse tal aconteceu, cara, você não tem mais margem, eu acho que para mim veio depois da Nas segunda quebras. quebra. Uhum. Acho que as crises, até isso foi muito importante. Total. Depois que passa, né? Depois que você consegue respirar, você olha para trás e vê, cara,
precisava ter acontecido isso. Precisava ter tido essa quebra. Sim. Precisava para que a gente se reconhecesse e a gente se fortalecesse também novamente, né? Uhum. A cada... Unidos por um objetivo em comum. Mas a cada quebra, a cada... Olha o que chegou pra gente. Pão de queijo em café. Pão de queijinho. Muito bom. Viu? Bom, mas esse foi, então, só recapitulando. Nós, como indivíduos jovens, 17, 18 anos, com visões diferentes e parecidas ao mesmo tempo sobre a vida, né? Com ideias, porque quando a gente é adolescente também, a gente tem muitas certezas, né? De tem que ser assim, vai ser assim. Depois que você vai andando, falando, calma, vamos... Mas eu acho que isso eu não sei muito definir, mas eu concordo, endosso o que você está dizendo, e eu acho que a nossa certeza só estava direcionada. Sim, mas eu falo, a gente tem muitos adolescentes que defendem ideias com tanta... Afinco. com tanto afinco que não dá margem para aprender ou para entender que existem outros pontos, né? Sim. Então, é que a gente teve a nossa certeza em relação a gente mesmo, o que a gente queria. Uhum. Mas eu acho que jovem tem muito disso também, de Ter não, certeza. é aquilo, entendeu? As pessoas estão fazendo tudo errado, não sei o que. Então, quando é jovem, geralmente tem muito mais esse posicionamento. Mas, enfim, os dois, com essas idades, com essas definições, se encontraram. Se encontraram, fizeram todo um caminho ali para se entender dentro de um relacionamento, para se construir. Veio a primeira quebra, se fortaleceram, voltaram, se fortaleceu, continuou, entenderam quais foram os pontos, mas também caminhou ali para esse clique de entender que momento é essa construção que a gente está fazendo, de tomar essa decisão, é isso aqui? Então, beleza, então vamos fazer direito? Também Sim. que isso. Claro. E aí a gente chega no momento de hoje. O que você... Não, então eu tô comendo. Foi no podcast. Como foi, como é ainda para você lidar com essas nossas mudanças ao longo desse tempo? O que você traz desse amadurecimento de casal, dessa conexão? Eu acredito muito que eu acho que fazendo uma ponte entre a adolescência e a pseudo-maturidade, né? Na adolescência a gente tem muita certeza. Hoje a gente tem certeza que a gente não tem certeza. E eu diria que hoje a gente passa a entender que, diferente da adolescência, a falta de conhecimento, de certa forma, é um privilégio. Porque você nota que você precisa se aprimorar, que você precisa saber mais, que você precisa evoluir. Só que isso só acontece quando você tem segurança de quem você é, de o que você sabe pode ter sido dito para você naquele momento de uma outra forma, e você só precisa perguntar o porquê, ou se ou não conheço, e isso fortalece a segurança em seguir em frente, né? Quando, especificamente sobre o relacionamento, eu acho que hoje, depois de 15 anos, eu já após 30 de idade, eu acho que eu diria que eu me conheço como indivíduo, eu sei o que me cabe e o que não me cabe, sei o que eu quero, sei o que eu não quero, e isso me traz segurança para perguntar e para estar aberto os novos questionamentos da vida, né? Não só da vida, mas do relacionamento também.
Vou trazer um exemplo. Você sempre foi uma pessoa muito ligada a... Não posso dizer esoterismo, mas de certa forma uma pessoa muito ligada à energia, à vibração, a Coisas mais abstratas. universais. E o meu abstrato sempre teve muito colado com a fé, com a religião, com essas coisas, né? Hoje a gente se abriu. Eu me abro para você para entender o que faz você pensar dessa forma e você se abre a mim para entender o porquê eu tenho os costumes que eu tenho. E isso nos distancia das certezas que a gente tinha. De, não, o certo é a religião, não, o certo é as práticas abstratas, vamos colocar assim. E a gente começa a entender um pouco mais. E vamos lá, tá, isso daqui que veio novo para dentro de mim, quando eu trago para dentro de mim, como que eu processo? E o que eu devolvo? Uhum. Então, eu sempre falo no dia a dia, quando a gente vai discutir alguma coisa que a gente está decidindo, eu falo, tá, beleza. Não é sobre o que fizeram, é sobre como você devolve. Então, você pega o que te mandaram, processa e devolve. Quando você devolve, o que você devolve com isso? O que você vai devolver vai significar como você pensa. E eu acho que para mim é isso. O relacionamento hoje, no ponto que nós estamos, é isso. É a gente ter a maturidade de olhar para trás e continuar olhando para frente. Eu acho que a maturidade de ter as suas próprias convicções, as suas próprias crenças, Uhum. mas ser aberto para outras coisas que você não necessariamente precisa aceitar ou absorver, mas estar aberto para isso aqui eu absorvo, que me faz sentido, que me faz bem, mas isso aqui não. Isso aqui tá tudo bem, tipo, é mais um conhecimento. Eu não preciso tornar isso parte de mim só porque eu ouvi agora sobre isso. Mas estar aberto para ouvir o outro, os outros posicionamentos, as outras visões e absorver aquilo que te agrega. O que não te agrega, tá tudo bem, virou conhecimento. Mas não repelir tudo aquilo que você não acredita, você não vai mais ouvir, né? Você não vai mais querer saber sobre. Sim. Eu acho que a gente ensina muito um pro outro nesse sentido, porque a gente é isso, né? Antes, eu achava muito que a gente falava as mesmas coisas em linguagens diferentes, que é isso. E brigávamos por isso, E né? brigávamos, Hoje em dia, a gente tem uma conexão muito de... A gente não pensa as mesmas coisas. A gente não a gente tem muitas ideias ali que são diferentes. Mas a gente conversa sobre isso, a gente se conecta sobre isso e a gente vai pro lado um do outro. Então, tá, deixa eu ver um pouquinho aqui do que você tá falando. Deixa eu ver se... Tá, entendi. Não, isso aqui eu continuo não achando São que é dois isso. teimosos também, né? O quê? São dois teimosos também, né? Dois teimosos? Não, você é taurino, você que é teimoso. Você é ariana, você sempre tem certeza, né? Tem outra caneca, amor? Sempre tem razão. Tem xícara. Me dá uma, porque esse aqui tá frio. Tá aqui. É frio, não dá. Deixa eu ver. Nossa, mas tá muito, né? Mas tá frio. Tá muito mesmo. Tá quente? Tá, esse tá. Não vai... Eu tempero. Tempero. Quer um café, João? E? O que você falar de teimosia? Sim. É porque a gente tem visões diferentes sobre algo e às vezes a gente se pega vencendo as nossas paixões. A gente não briga por isso, né? De tipo, tá bom, você acredita, ok, entendi que você acredita. Eu continuo não acreditando, mas se você acredita, tudo bem. A gente segue junto. Sim. A gente não precisa ser a mesma pessoa. Sim. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente é o oposto. Mas é que a gente é tão teimoso a ponto de ficar brigando. Não, você sempre tem razão. E eu só sou teimoso de insistir.
Porque senão eu teria deixado você nos 2 anos lá. De tipo, beleza, se não der, eu vou aqui pra roça, Se a apanhar gente fosse café. igual, Então, a minha teimosia, de certa forma, eu acho que fez com que a gente perdurasse. uhum, Então, é um pouquinho de, de, de resiliência também ali, né? Mas principalmente teimosia. Eu acho que se fosse sair do altruísmo, não é resiliência porra nenhuma, é teimosia mesmo, de não, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, não exato. tem outra opção. Eu tô falando que vai dar É, certo, entendeu? sim. Então, essa teimosia, acho que de certa forma excessiva, eu falei da intensidade, faz com que a gente não tenha plano B no relacionamento, na vida, nos negócios, e vai dar certo. É A gente vai simples fazer acontecer. assim. A gente vai ser Eu vou flexível no errar, sentido de como eu posso fazer isso de outra forma, mas para chegar no mesmo lugar. que é o que a gente É quer. isso. E ponto. Exato, Não tem exato, outra opção. exato. Sempre foi assim. A vida inteira foi assim e acabou. Não tem outra opção. Eu acho que ter trazido isso para o nosso relacionamento também é um ponto super importante, porque eu lembrei agora, lembra quando a gente voltou agora, lembra que o pastor Gilberto falou pra gente? Que ele falou assim, agora só de raiva vocês vão ficar juntas até o fim. É Alguma coisa assim. capaz. Aham. Que ele falou assim, agora só de raiva, eu achei muito engraçado. Sim, sim, Só sim, de sim. raiva, só pra... Bem capaz. Mas eu acho que trazendo para um sentido saudável dessa Sabe que eu lembrei posição. agora daquela piada do. Como que é aquele filme lá do Jim Carrey com. Como que é? Ajuda aí, João. Que ele é Ixi, qual que é o Deus. Debi Jim Carrey? Lloyd. Debi Ah, Lloyd. Debi Debi Lloyd. Que eles estão lá no. Que um prega a peça no outro e deixa o outro anos lá Ah, sim. no hospício. Ficou E no 10 final anos das no hospício contas era trocando uma a piada. fralda do outro e É, era só uma. Aham. cara, é a nossa cara meio que fazer isso. Tipo, não, eu vou passar o resto da vida aqui pra chegar lá no último suspiro e falar assim: tá vendo? Não falei que ia dar certo. Sim. É bem assim, a nossa cara. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a primeira coisa é você saber o que você quer, né, para sua vida. A segunda coisa é você construir o caminho para atingir esse objetivo em comum. E depois você só vai fazendo suas concessões ali para atingir esse objetivo. Sim. Não tem muito segredo. É que o arroz e feijão dá trabalho. Sim. Todo dia você fazer a mesma coisa, caminhar para o mesmo objetivo, dá muito Dá trabalho. trabalho, exato. E cada hora que você sobe um degrau, a sua visão muda. Você está vendo mais do alto. Então tem novas, você tem novas distrações, você tem novas oportunidades, você tem novos confortos, Uhum. você pode se dar alguns luxos e assim, é difícil. Imagina, falando falando a linguagem do esporte, né? Você pode ir lá e manter uma disciplina e atingir o meio do objetivo que para a maioria é muito bom. Só que se você quer atingir o seu objetivo, você vai para 1%. Então, acho que é a pergunta que a gente mais responde e nunca se faz. Uhum. Aonde você quer estar? Para onde você está indo? O que para você é suficiente? A gente só vai. E a gente inverte, na minha opinião. A gente vai curtindo o processo. Uhum. Em algum dos momentos você falou assim, né? Você falou sobre abdicar ali, né? Assim, a gente abdicava de finais de semana, a gente abdicava de viagens, entre outras coisas, mas a gente sempre se divertiu com poucas coisas. Uhum. Então, eu vou trazer o exemplo do nosso final de semana. A gente passou um puta perrengue lá na mata e a gente tava dando risada. A gente tava sendo feliz. Porque a gente encontrava as pequenas coisas dentro do processo que traziam alegria pra gente. Sim.
Mas quando exigiu que a gente fosse focado, persistente, definido, a gente também foi. Sim. Principalmente no perrengue em si, né? A gente ter essa maturidade, essa tranquilidade para lidar com as coisas ajuda, não só no nosso caso, que foi um caso muito, foi um caso físico, né? Um problema ali físico mesmo falando, mas como um todo. Então, eu acho que a gente traz isso para o nosso relacionamento. Hoje em dia, eu acho que a gente traz isso de uma forma muito mais natural de acontecer, de saber que essa comunicação ela precisa acontecer, de saber que esses lugares precisam ser trocados, né? Agora é você, agora sou eu. Ou, puta, amor, eu tô com zero energia, eu não tô aguentando, segura aí, vai. E a gente vai... E a gente vai trocando isso para que a gente consiga chegar no mesmo lugar que a gente quer. Então, eu acho que o exemplo do que aconteceu fisicamente falando é o exemplo que a gente faz na nossa própria vida, no nosso relacionamento. Mas eu acho que isso está muito ligado à admiração também. Porque se você tem admiração, duas coisas. Você sabe o lugar que a pessoa está para você e você sabe aonde você está. Uhum. Então, isso faz com que você tenha humildade, mas acho que na prática seria humildade, mas nem chega a ser humildade porque isso não te afeta. No sentido de, você é melhor nisso, vai lá, é sua vez. A gente faz isso o tempo Exato, todo, exato. né? Porque eu te admiro, porque eu te respeito, eu te escuto, eu vejo você se posicionando e eu falo, ali eu nem vou tentar, porque ela domina aulas, como diz o Carlinhos, né? Aulas. Então, isso está diretamente ligado à admiração. Eu te admiro, logo algo me faz te admirar. Esse algo é a sua conduta, é a sua performance, é quem você é a sua postura. E como eu posso utilizar isso ao meu favor? Como isso pode fazer o nosso relacionamento crescer? Legal, entendi. Vamos usar. Então, no nosso dia a dia, quando eu olho para você e eu te admiro, eu me sinto extremamente confortável em dar um passo para trás e falar assim, não, vai lá, abre o mato aí, tá tudo bem. Mas eu acho que a gente conseguiu muito chegar nesse estágio, né? Que eu acho que a gente sempre teve um pouco disso, mas depois de 15 anos ele está muito mais estruturado e estabelecido. No sentido de construir, desconstruir egos. Eu acho que a gente fez isso inconscientemente. Porque quando a gente traz essa clareza de vida, vai lá fazer isso que aqui é você que manja. Faz você aí, e eu te ajudo de outra forma, e a gente se apoia, e a gente faz isso naturalmente um com o outro, né? A gente reconhece as habilidades e não habilidades um do outro, e vai fazendo essa troca. Mas eu acho que é muito isso de ego. Não tem... A gente não tem o ego maior que o nosso relacionamento. Não, A gente é um pelo outro, genuinamente sim, falando. sim, sim, E sim, não sim. tem isso, né? É uma troca de que o autoconhecimento, no sentido da gente realmente se enxergar e enxergar no outro e ter essa troca para que a gente seja mais forte juntos, né? Sim. Eu acho que a gente fez isso naturalmente. A gente a gente passou por algumas palavras aqui, né? Dentre elas, humildade, objetivo, autoconhecimento. E eu acho que nenhuma delas poderia ser tão densa como confiança. Eu acho que quando eu olho para os 15 anos, eu acho que a confiança também está sempre ali. Porque quando você fala, ó, vai lá e faz, você confia que eu vou fazer. E vice-versa. Eu falei para você, né, no final de semana também, falei, porra, você entrou no carro e foi embora, no meio da mata lá, na hora que precisou, você assumiu o volante e foi. E eu lembro de ter falado para você de uma forma muito sincera, que eu acho que não teria outra pessoa que eu confiaria para fazer aquilo. Então, isso me traz a segurança, isso me Sim. traz admiração,
Isso me traz conforto, entre todas as outras coisas. Então, eu acho que eu acredito que a confiança ela vem tanto para frente quanto para trás, né? Quando você não está no lugar, e você imagina, lembra que eu falei do meu pai? De certa forma, eu também te uso como isso. Então eu pergunto, será que minha esposa vai gostar que eu faça isso? Eu acho que eu penso um pouco parecido nesse sentido de... Eu sei que se ele tiver que tomar uma decisão por mim, vai ser a melhor decisão. Assim, eu tenho tranquilidade de... Se eu não puder falar, decidir e tal, deixa que ele faça, que eu sei que ele faria algo... Enfim, acho que a gente tem muito isso um no outro mesmo. Isso que naturalmente aconteceu depois de muitas construções. Eu acho que tem que reforçar, porque é o processo, não é o Sim, ponto final, não é o amor, a paixão, é o processo no qual a gente decide passar. sim. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Que volta lá no começo. Que no fim das contas é o básico. É o básico. E a gente se perde muito nisso, né? Às vezes pra gente... na vida, às vezes pra gente se destacar, a gente não precisa fazer muito... É só fazer o básico. E a gente sabe Sim, qual é isso. E sim. só que a maioria não faz o mínimo, o básico. Por quê? Pra mim, ainda é falta de direcionamento, de objetivo, de visão, de propósito, de ter um porquê, de ter um lugar, de ter um objetivo. Porque se você não tem, a bússola fica lá, rodando, pairando. Sim. Pra onde você vai agora? Vamos pra cá. Tá bom. E por que você acha que as pessoas não têm mais isso? Eu não acho que elas não têm mais. Eu acho que é um problema comum da humanidade. E são coisas que evoluíram tanto quanto os anos se passaram. O problema continua o mesmo. Não acho que isso é uma questão de agora não tem. Mas você não acha que antes era um pouco menos comum? Não, eu acho que eram situações diferentes com problema com outras roupas. Esse problema sempre aconteceu. Eu acho que a maioria das pessoas sempre viveram nesse quesito. Só que, se você for olhar historicamente, cada fase, cada evolução exigiu alguma coisa maior das pessoas. Exigiu sobrevivência, exigiu foco, estudo, exigiu... Hoje ainda se exige, né? Que a gente precisa de tudo isso. Só que hoje você tem muito mais distrações. E aí você se distrai do que é o principal na sua vida. Você se distrai do que é o teu propósito, do que é o teu caminho. Mas Eu acho que quando... hoje a distração é um problema maior. E qual é o objetivo hoje comum? Qual o objetivo comum? É. Não sei se Porque a gente assim, tem um objetivo comum, a humanidade. quando você fala de... Eu falei, né? Hoje é muito mais comum do que antigamente. Aí você fala, porque antigamente você tinha que passar por alguma coisa, o coletivo, né? Pensando assim, em épocas distintas. Hoje, qual é a superação que a gente tem? Psicológico. Então a gente sai de um externo no passado para tratar o interno no presente. Não que não precisasse ser tratado antes. Mas antes Precisava era o também. externo. É porque antes o externo exigia muito mais. Isso, Porque você precisava sobreviver. isso, Hoje você consegue viver. Só que para você ter isso. isso, você precisa ter essa força interna maior. Eu concordo. Eu concordo porque, assim, eu acho que quando você tem que fazer alguma coisa, você faz e durante o processo você aprende, você se desenvolve, você atinge um objetivo. Eu acho que hoje você não tem essa necessidade. Você passa por aquilo se você quiser ou não, e aí você acaba se perdendo. O, trazendo para o quesito relacionamento, eu acho que isso faz uma paralela exatamente com o que a gente estava falando de tempo de relacionamento. A gente se colocou à prova lá atrás. E durante o processo de 15 anos, a gente foi matando os leões e foi lidando com aquilo e continua dentro do relacionamento. E mata aqui, atira ali, abaixa aqui, pula, passa no rio, pisa na boca do crocodilo e estamos aqui. Mas a gente se colocou dentro da situação e nos propomos a passar por aquilo, né?
Antes, hoje, nem todo mundo, assim, o coletivo de bolhas que nós vemos não se propõe a isso, né? Não, você não se expõe a isso. É sempre, uma hora eu vou achar, uma hora vai dar certo. Não deu certo agora, no próximo vai. Uhum. Dá. Ainda não tá. Eu sou muito novo, ainda não tá na minha vez. E as coisas, e o tempo vai passando e as coisas vão fluindo. Eu acredito que antigamente você não tinha muita opção. Você veio do interior, vamos colocar assim. Qual que é a realidade do interior? Graças a Deus hoje. É o básico. Estudar, terminar de estudar. Alguns vão para a faculdade, namoram por alguns bons anos, casam, têm filhos e continuam a vida. Mas quando se trata de, de fim ali, vamos colocar ali por idade, 40, 60 anos, qual é o panorama comum de uma família do interior? Ah, já tem família, já tem filho, já é outra realidade. Uhum. É uma realidade que antigamente era uma realidade comum. Uhum. Realidade dos meus pais. Sim, só que isso não elimina. É que a gente tá indo pra. A gente vai entrar num caminho psicológico aqui. Só que isso não elimina o fato de que também deu errado. Porque as pessoas também não estavam Não, preparadas pra isso, sim. entendeu? Eu não tô colocando em questão isso. Eu acho que sim, dão errado, sim, as pessoas não estavam preparadas para isso, mas as pessoas fizeram. Hoje as pessoas não fazem. Mas uma coisa é Porque você o mundo não fazer. está bom para eu ter filhos e colocar no mundo. Não, você tá trazendo pra Porque esse as ponto. pessoas são medíocres e por isso eu não vou me relacionar com elas. Tudo bem, mas uma coisa é você fazer porque você quer e você tem como objetivo, e você tem direcionamento, e você tem clareza sobre aquilo que você quer. Outra coisa é você fazer porque a massa faz, porque disseram que esse era o padrão. Porque se a gente fosse seguir um padrão, a gente teria casado muito mais cedo, teria comprado uma casa, teria tido filho, estaria trabalhando em empresas Concursadas. não concursadas, mas tipo, Da época, sim. eu estaria ainda numa outra empresa, trabalhando para outra empresa, você trabalhando para outra empresa, porque a gente construiu a vida que disseram, aqueles acordos não ditos disseram que era o que tinha que ser feito. Casar, ter filhos, comprar casa, comprar um carro e trabalhar o resto da vida ganhando um salário e tá. E o que eu quero no meio desse caminho? Então, não necessariamente essa configuração de ter a família, de ter os filhos e etc., é um objetivo claro. Às vezes as pessoas só estão replicando um Uhum. formato que eles entenderam que era o que tinha que ser feito. Sim. Não o que eles quiseram, entendeu? Então, acho que tem as visões diferentes nesse sentido. Fazer por fazer, também não acho que é bom. Não, eu também não acho isso. O que eu quero dizer é que os conflitos externos de antigamente faziam com que você se colocasse, que você se tornasse engrenagens. Você estava fazendo. Então, eu tenho um objetivo em comum. Qual que é? Pós-guerra, revoluções, imigração, enfim, coisas externas colocavam as pessoas em posições de fazer. Hoje, nós lidamos com coisas internas. Então, como eu estou hoje? Quem sou eu? E assim, são questionamentos que, como você disse, lá atrás as pessoas continuavam tendo, só que elas precisavam fazer. Você acha que as pessoas deixaram de fazer? Isso. Tá. O meu ponto é, as pessoas deixam de fazer para tratar conflitos internos, para que depois que esses conflitos internos estejam tratados, elas voltem a fazer. Entendi E seu o ponto é, nunca estarão. Nunca estarão. Porque cada fase é uma fase. Com 15 anos você tem um conflito interno. Com 20 anos você tem outro. Com 30 você tem outro. Com 40 você tem outro. Com 60... São períodos diferentes. Uhum. Se você esperar você estar bem para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Exato. Esse é meu ponto. O externo, antigamente, forçava as pessoas, por sobrevivência, a fazer as coisas.
Hoje, como você consegue sobreviver de uma forma um pouco mais menos conservadora, vamos colocar assim, você vai dosando. Então, quando eu estiver bem, quando eu achar a pessoa, quando eu puder, quando eu encontrar um trabalho, quando eu me sentir no momento, você vai, Entendi o seu ponto. você vai Concordo. pulando etapas ali até que você esteja bem, entendeu? Concordo, não existe isso. Você tem que aprender no caminho, no processo, no andar, no próximo passo, no não ficar meditando, esperando que as coisas. A gente vai entrar em outros. Que é o padrão. Não, que é quando eu falo sobre a fé cega, que religiões, algumas religiões, acabam pregando no sentido de eu vou pedir e vou esperar e vou aguardar, entendeu? Eu acho que entra um pouco nesse sentido, porque se a pessoa tá esperando ela estar bem, se ela tá esperando ela antes dela fazer alguma coisa, é a mesma coisa, viu? Na minha concepção. Eu acho que é meio delicado esse assunto, mas eu acredito muito, eu te dei um exemplo, acho que ontem, né, sobre... Ontem ou anteontem que a gente estava falando sobre seguir a cartilha. Tem pessoas que não conseguem ter liberdade. Vou pegar uma polêmica. O home office. Tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem. Quando você coloca uma pessoa que é autogerenciável, que é disciplinada e que é comprometida em home office, a produção dela, decola ainda, porque ela vai sentir realmente que é o propósito. Você tem mais tempo, você dorme mais, você tá mais descansado, nananana. Você produz mais. Quando você pega uma pessoa que não Performe. não detém essas qualidades, a performance dela vai lá para baixo. É a pessoa que ela vai começar a trabalhar às 9, às 10 ela vai para academia, meio-dia ela volta, ela almoça, 1 hora da tarde ela pluga novamente, quando der 5 da tarde ela tá tomando café. E tá ali, eu tô entregando, né? Então eu acho que para você combater algumas diferenças, você cria um padrão aonde todos vão atender e as pessoas que são as detentoras das qualidades cognitivas para performance, elas entram nos acordos não ditos. Para você nunca foi assim? E para mim sempre foi assim. Eu nunca precisei pedir aumento, eu nunca precisei pedir folga, eu nunca precisei levar atestado, eu nunca precisei justificar uma ausência de 2, 3 dias. Muito pelo contrário. Eu sempre fui tido. Se as pessoas me verem, elas vão dizer: o Anthony estava ou não fazendo aquilo? Então, tipo assim, às vezes que eu precisei, tipo, cara, ele precisa. Deixa lá. Se não chegou, aconteceu alguma coisa. Sim. Se não entregou, aconteceu alguma coisa. A expectativa gerada sobre você... Tá ligado à imagem que você constrói sobre você mesmo. Sim, concordo. Exatamente. Concordo. Pra gente não fugir do tema relacionamento, um último pra gente fechar. Quanto tempo já deu aí, João? 1h28. Ah, muito bom. 1h30, então vamos fechar? Mais 2 minutos. Vida, o que você acha que sustenta o amor, a rotina e o propósito após tantos anos juntos? Admiração. Vamos fazer um ranking? Vamos. Admiração. Também coloco como top 1. Uhum. Vamos fazer top 3? Tá. Admiração, resiliência e querer. O amor. O amor é o que liga as 3 coisas. É o que liga. E dá liga? Tá, porque a resiliência? A resiliência é porque você, ao meu ver, você precisa todo dia saber que você vai ceder. Ou por uma noite mal dormida, ou por um alimento mal digerido, ou por uma empolgação que você tem naquele momento. E se a pessoa dorme mal, ela acorda mal, ela vai estar de mau humor. Se você consegue identificar, uma tá aqui, a outra tá aqui. Se você conflitar, vai dar pau. Então, tente se equalizar
eleve o humor do seu parceiro e, ao mesmo tempo, não se exceda. Então, eu acho que a resiliência está nisso, de você conseguir ali saber teu momento, você autogerenciar as suas emoções, levando em consideração as emoções do outro, você conseguir estar em um lugar que você não estaria porque a outra pessoa quer estar, enfim. Eu lembro que quando a gente começou a se relacionar, você não gostava de ir pra academia, por exemplo. E, e aí, ao passar do tempo, você tomou gosto e hoje você também fez com que isso se tornasse parte da sua rotina. Eu não sou jogador de vôlei, mas sempre que eu posso, eu tô ali na quadra de areia com você. E dei um jeito de fazer com que fizesse sentido para nós. Então, hoje os seus amigos são meus amigos. Hoje eu me divirto de outras formas. Então, para mim é a maior diversão. Enquanto você sai da sua quadra, eu tô lá, eu comungo contigo, e aí daqui a pouco você entra de novo. Eu pego meu step Joãozinho aqui, tô namorando ele lá. A gente vai se divertindo, vai brincando, sabe, e é muito gostoso, é muito legal, e daqui a pouco você volta. Então, a resiliência faz com que a gente encontre coisas positivas em algo que seria, de repente, um problema. Porque imagina, você tá no vôlei, puta, odeio vôlei. Eu vou fazer outra coisa, eu vou jogar tênis. E aí você se distancia do que é um relacionamento. Então, assim como você já foi assistir eu jogar tênis lá e ficou lá, brincou e tal, e a gente ri de várias coisas. Sim, Então, sim. eu acho que a resiliência ela é a base para você manter uma equidade temperamental ali dentro de um relacionamento. É a política. E o último é o querer, dos top 3. É o querer, que eu acho que passa por cima de tudo. Eu acho que quando você quer alguma coisa, você vai encontrar ferramentas para fazer aquilo acontecer. O poderoso ninja, né? Ele fala muito disso. Ele fala: ninguém ganha de um cara paciente. Então, se você quer, é uma questão de tempo. Constrói aqui, agora não deu certo, não tem problema, vamos pro próximo e vamos lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que não adianta você querer sozinho, né? A outra pessoa tem que querer também. Então, não tem amor, não tem paixão, não tem resiliência, não tem admiração. Se vocês quiserem, todas as coisas vêm junto. Pode ter certeza. Ninguém é péssimo em tudo ao ponto de não ser bom em nada. E nessa pequena coisa sai um brilho de admiração, por exemplo. Então, acho que a, a escuridão é a ausência de luz. Então, se você olha para uma pessoa e você ainda não admira ela em alguma coisa, talvez você não conheça ela tão profundamente como poderia. Seja num cuidado com a família, num bom dia para a mãe, num bença, né? Bença mãe, bença avó. Seja num cuscuz, num ovo mexido, seja numa habilidade de ensinar a outra pessoa, seja em fazer um origami, um bom café. Todo mundo tem pontos positivos. Você só precisa olhar para aquela pessoa, despido das suas vaidades e enxergar não só o que está por fora, mas o que está por dentro. Eu acho que... E você? Bom, os meus top 3. O meu top 1 é admiração também. Eu admiro você na vida, eu admiro você no trabalho, eu admiro você quando você lida com as coisas. O bom coração que você tem em relação às coisas que estão em torno, eu acho que traz muita força para as coisas que eu acredito sobre a vida. Eu acho que ressoa muito com o que eu acredito que a humanidade deveria ter direcionamento. Então, acho que a admiração, para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, é comunicação. Acho que comunicação é um fator que foi extremamente importante, que é aquilo que eu falei. Eu nunca fui essa pessoa que falava, que comunicava. Você
me fez muito evoluir nesse sentido. E hoje a gente tem isso muito mais claro, né? Muito mais tranquilo. Desde a comunicação sobre aquilo que incomoda, aquilo que a gente precisa resolver, conversas difíceis. Eu acho que conversas difíceis são importantes no relacionamento. Eu acho que ontem eu até usei um termo, não pode ter um tema que a gente não possa falar. É A verdade. gente Você precisa falou. poder falar sobre qualquer coisa. Não pode existir um elefante branco no meio da sala. A gente tem que falar sobre Sim. isso, porque senão... Que foi? Eu lembrei da cozinha. Do quê? Você falando, ó, eu amo que eu lavo a louça e você cozinha, Mas... mas... Eu falei, mas... Sim, mas aí é também identificar, né? Não significa que é Mas só vai ser difícil você enxergar que é difícil. um problema se você definir que é um problema, né? Exatamente. Sim. Então, acho que para mim o segundo ponto é a comunicação, comunicação de tudo, no sentido de visão de vida, de valores, isso aqui não tá muito bom, vamos sentar aqui pra gente entender quais são os caminhos que a gente tem para resolver? Uhum. E aí a gente foca e gasta energia na resolução de alguma coisa. Sim. E não na ruminação do problema, que eu acho que a gente bate muito nessa tecla, né? Murmurar. Quando a gente não conversa e a gente fica com aquilo dentro da gente, ou em relação a algum tema que a gente tem um com o outro, e a gente não fala, a gente fica com aquilo aqui dentro e leva uma energia que poderia ter sido gasta com outra coisa. Então, eu acho que comunicação, para mim, ela vai em todos os sentidos. Desde pontos entre a gente, quanto de coisas externas também, sabe? Então, enfim, eu sou publicitária, né? Então, comunicação para mim é uma coisa importante. Mas também no sentido de, mais uma vez, estar conectado com a admiração, porque você também é essa pessoa que comunica, né? O seu perfil de falar com todo mundo, de ser vereador, não sei o quê, tal, que me complementa muito. Porque por mais que eu converse, que eu fale, eu não sou uma pessoa sociável. Então, a comunicação é muito importante no nosso relacionamento, até nesse ponto de admiração. Eu acho que você mas tudo bem. Não, eu sou, mas eu só não tenho muita linha, assim, né? Tipo, o pavio, ele vai diminuindo ali. Não dura muito tempo. O pior que eu lembrei agora, eu vaguei agora que eu lembrei que a Vera, minha psicóloga, eu falei isso pra ela, que eu não sou uma pessoa sociável e tal. Ela falou assim, mas quando você tá no lugar, você conversa com alguém e tal? Mas sim, quando tem um assunto que eu quero, eu fico horas conversando. Algum assunto que eu ache que agregue, que evolua. Ela, então, você não é que você não seja sociável, você só tá selecionando. Enfim. Qual é o termo que a gente... Imune a... Exato, imune a aprendizado. Exato, eu acho que eu tenho... É seletiva. Comunicação seletiva. Não, mas eu acho que... Vamos lá. Assim, não é que você... Eu acho que é importante também falar nisso, porque senão você vai criar uma casca que não é sua. Não é que você não seja sociável, não é que você não se coloca. Você não gera oportunidade. Esse é um ponto. Você é uma pessoa que você normalmente não se coloca na situação. Você não se projeta, você não dá oportunidade. Mas quando você está, você está. E aí são horas discutindo se a Joaninha é vermelha com pontinhas pretas ou se ela é preta com pontinhos vermelhos, né? Então, eu acho que sim, você é uma pessoa extremamente sociável, sim, só que você é uma pessoa um pouco mais prática e dura. Então, quando você está naquele ambiente, fique lá. Acho que tem que ser colocado dessa forma, sim, né? Sim. E você gosta muito de conversar com outras pessoas, porque você divide isso comigo, né? Principalmente algumas amizades que você tem, você fala, tipo assim, poxa, às vezes eu tô conversando com uma pessoa que, na realidade, vê em mim uma oportunidade de talvez ali aprendizado ou referência, ou só de discutir alguma coisa mesmo, e mal a pessoa sabe que eu aprendo muito com ela. Isso é muito genuíno da sua parte. E são trocas. Então,
Eu não acho que você é uma pessoa antissocial, não acho que você é uma pessoa que não conversa, que você não fala, você é sim. Só que você, talvez, assim como eu, a gente não se apega muito a discussões que não agregam Eu conhecimento. acho que Eu acho que é. esse é um ponto em É, comum que a gente tem e que perdura constantemente ali nas nossas setorizações. Então, sim. ficar lá discutindo se coisas triviais, Eu acho que tem muito disso. sim, Muito disso. Bom, esse foi o segundo ponto dos top 3. O terceiro, para mim, é a decisão que tem muito a ver com querer também. Que eu acho que, decisão. que ficou bem latente, assim, para mim nos últimos dias. Então, é o decidir. Você vai fazer isso? Você decidiu? Então tá. Pega e faz. Então vamos. Como faz isso aqui acontecer? Então, tomar a decisão dentro do relacionamento também é muito importante. É, e para ter clareza, né, de quais os caminhos a gente vai percorrer, porque senão também é uma deriva. Você ir por ir, você Sim. fica pairando sobre a vida e quando você vai perceber, puta, eu já tenho 60 anos e eu não E não fez resolvi o que nada. eu tinha que resolver, exato. É. Então acho que isso para mim é uma coisa dos top 3, considerando que o amor é a liga, né? Sim. O amor é o oceano que colhe as pétalas de flores. Pairando ali. Meu amor, É isso. acho que a gente falou bastante hoje. Pessoal, muito obrigada por ter ouvido, por ter participado desse papo. A gente sempre conversa assim em casa, às vezes a gente chega em casa e fica mais 2 horas conversando no fim do Sim. dia, de assuntos, enfim, diferentes. Então, foi muito bom dividir um pouquinho da gente com vocês, e que vocês tenham Sim. gostado também. E esperem por mais. Meu amor, muito obrigada. Que isso, Que seja o Virginia. primeiro de muita coisa boa, de muito sucesso. Muito obrigada por dividir a vida comigo. Eu que Te agradeço, amo. meu amor. Eu também te amo. Sim, já determinamos, né? Então, Sim, será tá assim. decidido. É isso. Obrigado, meu amor. Até mais. Até mais. Até a próxima.